Boa tarde, deputado. O seu partido tem um candidato à presidência, né, que é Romeu Zema, mas o senhor está no palanque de Flávio Bolsonaro. Eu gostaria de saber sobre as críticas que Zema fez em relação às conversas entre Flávio e Daniel Worcaro sobre o caso Dark Horse. Como é que o senhor viu essas declarações de Romeu Zema e se isso trouxe, de alguma maneira, algum prejuízo eleitoral para o senhor também aí no Rio Grande do Sul? Marcelo, deixa até só eu reparar uma informação sua. Eu não estou no palanque de Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro e Romeu Zema que estão no nosso palanque no Rio Grande do Sul. Os dois candidatos a presidente apoiam Zuco, Marcel e Sanderson, porque a coligação aqui entre PL e Novo significa que ambos os presidenciáveis que estão em candidaturas separadas nacionalmente têm aqui no Rio Grande do Sul uma aliança entre os seus partidos que está sendo absolutamente respeitada. Nós temos muito respeito por todas as candidaturas na direita que estão se colocando, e eu acho fundamental que haja essa diferenciação nacional nas candidaturas, algo que o próprio presidente Jair Bolsonaro recomendou ao Romeu Zema quando incentivou, apoiou a ser também candidato à presidência da República lá atrás. Ele foi a primeira autoridade política, digamos, no Brasil a ser informada da candidatura do Romeu Zema. E o importante é que esses diferentes projetos nacionais que estão agora se apresentando no primeiro turno estejam todos juntos no segundo turno contra o Lula. E isso o Romeu Zema tem deixado muito claro, assim como Flávio Bolsonaro também, em todas as suas entrevistas. Independentemente de quem chegar ao segundo turno, todos estarão juntos contra o PT no segundo turno. E aqui no Rio Grande do Sul, nós conseguimos construir essa grande aliança que envolve, além do PL e do Novo, também o Progressistas, o Republicanos, partidos que nacionalmente estão neutros, mas aqui no Rio Grande do Sul, junto com Podemos e Democracia Cristã, a nossa aliança ela é uma aliança muito forte e que veio para demonstrar que no Rio Grande do Sul a vontade de recuperação do protagonismo do Estado, que vem sendo há muitos anos, né, deixar de lado. Parece que o Estado do Rio Grande do Sul é um Estado de segunda linha, quando a gente está em Brasília, isso é inadmissível. E isso foi, infelizmente, resultado de anos de política de esquerda no Estado, e de outros políticos que colocaram seus interesses acima do interesse da população. E essa aliança que nós estamos formando aqui certamente vai levar também 2 senadores ao Senado da República, diferentemente de anos anteriores, quando foram um senador de direita e um de esquerda. Com o desafio que nós temos hoje no Senado, e a eleição mais importante das nossas vidas é a do Senado da República, só daqui a 8 anos terá outra renovação de 2/3, a direita precisa, em todo o Brasil, eleger o maior número de senadores, e para o Rio Grande do Sul contribuir com esse aumento dos senadores alinhados conosco, até para eleger um presidente do Senado e pautar impeachment de ministros do STF, nós precisamos ter 2 senadores de direita eleitos, aumentando o percentual em comparação com o que havia no passado, inclusive em virtude do envio do Rio Grande do Sul de um senador de direita e um de esquerda. Agora vamos ter 2 de direita, Marcel e Sanderson. Senador, agora eu fiquei curiosa, por que é essa eleição mais importante da vida de vocês? Essa eleição para o Senado, é essa a principal eleição desse ano, até mais importante do que a de deputado, ou do que a presidência da República, e o senhor citou impeachment de ministros do STF. Esse é o principal objetivo da direita, se chegar ao Senado com uma bancada consistente? É para isso que vocês estão trabalhando? Como é que você imagina que isso vai se desenrolar a partir de 27? Amanda, não há a menor dúvida disso. Não é possível que o ministro do Supremo Tribunal Federal tenha uma esposa com um contrato de 129 milhões com um banqueiro corrupto e nada aconteça. Ou que outro ministro do Supremo Tribunal Federal tenha um resort que venda para um fundo ligado a esse mesmo banqueiro corrupto. Ou que a gente veja uma série de desrespeitos à Constituição, à lei, simplesmente para fazer com que esse projeto de poder do PT, que está em consórcio com o STF, se consolide. Nós temos um ambiente deteriorado democraticamente. Eu, que sou parlamentar, sou deputado federal, fui investigado pela Polícia Federal por um discurso que eu fiz na tribuna denunciando o policial federal. E hoje posso vir a ser réu do Supremo Tribunal Federal em virtude disso. Há jornalistas perseguidos. A imprensa hoje no Brasil, lamentavelmente, não se expressa mais como se expressava no passado. E isso tudo passa pela hipertrofia do Supremo Tribunal Federal, ou seja, pelo exagero, pelo excesso, pela intromissão nas atribuições legislativas, inclusive decisões monocráticas que passam por cima das decisões do Congresso Nacional, e, lamentavelmente, o Senado da República, que é quem deveria realizar, por exemplo, essa correição, o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, não o faz.
Basta lembrar que o ministro Davi Alcolumbre informou. Olha só a queridinha da esquerda achando que ia dominar a entrevista e recebendo uma aula de Constituição do Van Hatten. Agora vai vir a melhor parte. Ele vai expor o esquema de 129 milhões da esposa do ministro do STF com um banqueiro corrupto. A Amanda vai tentar mudar de assunto, mas olha só o que o Van Hatten fez. De que mais de 40 senadores, mais de 41, mais da metade dos senadores, informado por escrito, com assinatura individual de cada um, de que estavam favoráveis a um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, declarou que se 81 senadores tivessem assinado essa petição, ou seja, mesmo que ele mesmo tivesse assinado, ele não abriria um processo de impeachment. Está errado. Um presidente do Senado precisa respeitar a maioria da opinião dos seus pares, porque senão nós não temos democracia. E, lamentavelmente, hoje o Senado não está correspondendo àquilo que a população quer, até porque as pesquisas também demonstram que 60% a 70% da população, se não mais, a depender das pesquisas, entendem que o STF é a maior ameaça à democracia e também entendem que impeachment de ministro do STF precisam ser realizados com urgência. É porque para ter um impeachment você precisa ter um crime muito objetivo ali na lei, como crime de responsabilidade. Não bastam só as assinaturas necessárias. Talvez seja um pouco mais complexo do que isso. Não pode ser só por uma diferença de interpretação das leis. Agora, mas quando o senhor citou dois... Só um pouquinho, Amanda. É por isso que nós apresentamos já uma série de abusos de autoridade cometidos, por exemplo, pelo ministro Alexandre de Moraes, uma série de ilegalidades, inconstitucionalidades, pessoas perseguindo, falta de direito de advogados terem acesso aos autos, são todas coisas que vocês sabem, que os jornalistas acompanham, não dá para tapar o sol com a peneira. Vaza toga 1, vaza toga 2, seja criativo. O ministro Alexandre de Moraes pedindo para o seu assessor criar provas, e em tudo mensagens que foram veiculadas pela própria imprensa, grandes meios que pelo menos se declaram insuspeitos. Então, o número de crimes cometidos, o tanto de ilegalidades, inconstitucionalidades se assomam de tal forma que é inacreditável que o Brasil ainda esteja amordaçada por uma corte que já não é mais jurídica, é uma corte política e no pior sentido desse termo, porque tem trabalhado de forma autoritária e ameaçado a nossa democracia, como, parafraseando alguém aí, nunca antes se viu na história desse país, pelo menos desde 1988, a decaída da democracia brasileira é muito clara. Marcela. Senador, o senhor fala da importância da direita, né, em relação ao avanço de processos contra ministros do Supremo, mas o candidato melhor colocado na direita hoje, Flávio Bolsonaro, lá no passado ele foi contrário, por exemplo, à CPI da Lava Toga. O senhor acha que ele, se eleito presidente, estará disposto, logo no início do mandato, a comprar essa briga com ministros do Supremo? Marcela, eu tenho visto que a prioridade do próprio presidente Bolsonaro é eleger maioria no Senado. E o presidente Flávio Bolsonaro, o candidato a presidente Flávio Bolsonaro, assim como o candidato a presidente Romeu Zema, tem tratado desse tema como prioritário. Eu tenho convicção de que nós precisamos eleger maioria do Senado, porque mesmo que um presidente trate esse tema como prioritário, o que nós precisamos é de maioria no Senado. Nós precisamos ter 41 senadores de direito. E como aqui nós estamos tratando até de uma entrevista com um candidato ao Senado, você me chamou de senador, até agradeço, mas não vamos antecipar as coisas, deputado federal, né? Como essa entrevista é com um candidato ao Senado da República, eu entendo que é meu dever aqui deixar muito claro para a população que uma das pautas principais do futuro Senado é o reequilíbrio entre os poderes. É um papel que cabe primordialmente ao Senado, se o presidente quiser ou não. Até porque hoje, com a situação que nós vemos, você pode botar um santo de presidente da República, uma pessoa que está acima de qualquer suspeito, que ele não vai governar com o Supremo que tem. Aliás, talvez pior, quanto mais honesto, pior para o presidente no Brasil governar. Porque nós estamos vendo o que está acontecendo hoje com o caso do Lula. Né? A imprensa divulgava muitas vezes, quase diariamente, que o presidente Bolsonaro tinha 24 ou 48 horas para dar uma explicação para o Supremo. Agora nós temos roubo de estatais, desvios, roubo de aposentados, e eu não lembro de ter sido dada uma única decisão do Supremo Tribunal Federal cobrando explicações do governo Lula sobre roubo a aposentados em 24, em 48. Pelo contrário, o Supremo enterrou a CPMI do INSS, que estava indo atrás dos ladrões que levaram dinheiro dos vovozinhos e das vovozinhas brasileiras, pessoas com deficiência, e que foi parar nas contas do Lulinha lá em Madrid, na Espanha. Então eu retorno à questão de que a gente precisa ter maioria no Senado para reequilibrar os poderes, e no caso específico, obviamente, do meu estado do Rio Grande do Sul, nós precisamos ter senadores que defendam também o Rio Grande do Sul e devolvam o protagonismo para o estado, que não pode, repito, continuar sendo enxergado por Brasília como um estado de segunda linha, que acabou sendo
lamentavelmente também negligenciado pelo governo federal depois da maior enchente que nós tivemos na nossa história. Então, são temas que precisam ser tocados nessa campanha e a gente tem trabalhado muito fortemente, Sanderson e eu, neles. Candidato, quando o senhor fala em impeachment de ministros do STF, é no plural? O senhor citou pelo menos 2 aí na sua descrição. Quantos o senhor imaginaria? Porque o próximo presidente da República... Você percebeu como a Amanda está desesperada, tentando passar pano para o Supremo? É o manual da imprensa alinhada. E agora se prepare, porque o Van Hatten ele vai citar o Felipe Martins preso por uma postagem que ele não fez e por uma viagem que ele não fez. A jornalista da SBT tenta desviar, mas o deputado não deixou a mentira passar. Não pisca não, meu querido. Olha só esse momento. Acho que já pode definir 3 ou 4. Eu acho que o Gilmar Mendes se aposenta lá no finalzinho. Acho que não fica ainda para o próximo presidente da República. Acho que era no finalzinho ali de 2030, então acho que não daria tempo. O Flávio sempre fala, vou poder indicar 4. Eu acho que são 3. Mas, enfim, independentemente da conta, se vocês fizerem impeachment de 1 ou 2 ministros do Supremo, na teoria, o próximo presidente vai poder indicar metade da corte, né? Amanda, pode ser até que um seja suficiente para os outros pedirem as contas, se aposentar. Teve um, inclusive, que já se aposentou, já saiu, já começou a ver que estava dando problema. Estados Unidos, Espanha, Itália, Argentina, todos reconhecendo os excessos do Brasil, vistos cancelados. Teve um aí que decidiu se aposentar, o ministro Barroso. E se tiver impeachment de ministro e tiver maioria, e eu acredito que isso vai acontecer, talvez os outros não esperem para ver. Aliás, talvez os outros que comecem a pedir por anistia. Porque os crimes que eles cometeram são tão graves e são tão de lesa pátria que chega a ser inacreditável que o Brasil esteja passando por isso. Nós tivemos o caso do Clesão, uma pessoa que morreu na Papuda depois de mais de 2 meses de pedido de soltura do Ministério Público que repousou sobre a mesa do ministro Alexandre de Moraes sem que ele fizesse nada. Ele morreu. Clesão morreu na cadeia, na Papuda, sem que tivesse visto justiça acontecer, sem que os casos tivessem sido individualizados. Nós estamos vendo a dosimetria agora que foi aprovada no Congresso. Até agora, Alexandre de Moraes não fez nada com ela. Felipe Martins está preso por uma postagem que ele não fez, está preso por uma viagem que ele não fez e que a imprensa toda sabe que não foi feita a viagem. Alguém forjou aquele documento. Como pode uma pessoa dessas hoje estar presa no Brasil e o responsável por isso não responder? Então, eu acho que tem de haver decisões foram referendadas por toda a turma, né? Às vezes é uma decisão tomada pelo Alexandre de Moraes, mas que é confirmada pela primeira turma do Supremo. A gente tem que, normalmente, muitas dessas decisões são confirmadas pela Corte, né? A primeira turma do Supremo tem sido chamada de Câmara, né? Câmara de Gás, porque ali é o seguinte, ali todos indicados pelo Lula, todos ali, fora a própria Alexandre de Moraes, que de qualquer maneira também tem feito esse serviço sujo do governo Lula. Então, quer dizer, ter sido referendado pelo ex-advogado Lula, ex-ministro do Lula, a perseguição política é muito óbvia que está acontecendo. E a posição que estão sendo, inclusive posições divergentes com o que diziam, por exemplo, no passado em relação a outros réus quando eram acusados de escândalos graves de corrupção, por exemplo. Então, lamentavelmente, nós vemos que esse é um trabalho conjunto que tem sido prestado por uma série de ministros do Supremo Tribunal Federal, que estão julgando, inclusive, Amanda, a maior parte desses casos que eu estou mencionando, sem terem competência para isso. São pessoas sem foro privilegiado. O que essas pessoas do 8 de janeiro, por exemplo, estão fazendo num processo judicial no Supremo Tribunal Federal? Porque o Lula teve direito a um julgamento em 3 instâncias por corrupção, foi condenado por isso, e depois o Supremo foi lá e anulou, só porque teve um problema no CEP, e não porque tivesse sido absolvido. E o ex-presidente Bolsonaro, que também era ex-presidente quando foi julgado, teve que enfrentar processo no Supremo Tribunal Federal. Acho que essas questões estão superadas, né? O Supremo já se debruçou sobre isso, aí foi o pleno todo que achou por bem julgar os processos de condenação do 8 de janeiro na Corte. Superado, né? Desculpa, Amanda, superado por quem está passando o pano para o Supremo Tribunal Federal, que nunca vai ser meu caso. Não estão superados, porque a Corte Constitucional do vendo... país, o candidato aí, ou a gente respeita as decisões... Mas eu tenho direito à minha opinião no país ou não tenho? Eu tenho direito a respeitar a Constituição ou não tenho? A Constituição precisa ser respeitada tanto por mim como por os ministros do Supremo. E os ministros do Supremo não estão respeitando a Constituição. Se um Supremo não respeita a própria Constituição que jurou respeitar, eu tenho pelo menos o direito à minha opinião de dizer que estão desrespeitando a Constituição, estão agindo, aliás, contra ela, cometendo crimes de responsabilidade e, por isso, precisam sofrer impeachment. É tudo muito simples, na minha opinião. Candidato... Agora, lamentavelmente, nós vemos que a própria imprensa, em muitos casos, tem diminuído a importância dessas agressões, desses ataques à Constituição, essas ilegalidades. Ou você acha certo uma esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal ter um contrato de 129 milhões com um banqueiro? Tudo isso foi questionado longamente, intensamente pela imprensa, pode ter certeza. Candidato, deixa eu só fazer... Não, mas eu pergunto a sua opinião. Você acha certo? Você acha que o tem entrevistado explicação? aqui é o agora senhor. Ninguém encontrou uma explicação. A senhora é bem informada.
Não, sim, aqui a gente faz análise, dá informação e traz notícia e entrevista o senhor. Candidato, deixa eu fazer só uma última perguntinha, porque infelizmente nosso tempo... É uma entrevista, mas quando faz perguntas, o senhor está trazendo opiniões que considera, como se diz, peremptórias, que não cabem em discussão, que não cabe para quem está entrevistando. Quem está perguntando faz pergunta. Agora, se você se acha no direito, Amanda, com todo o respeito que eu tenho, de fazer análises ou até mesmo afirmações tentando desfazer as minhas que estão baseadas na Constituição, eu também tenho o direito de lhe fazer perguntas. Não estou desfazendo as suas. Igual. Candidato, vamos seguir. Eu não estou desfazendo as suas. Eu só coloquei uma informação que, aliás, é um fato, que o Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre essa questão do foro adequado para julgar os condenados pelo 8 de janeiro. E o Supremo não pode rediscutir o foro adequado? O Supremo não pode rediscutir, eu não posso ter a minha opinião. Eu sou deputado federal. É engraçado que, como deputado federal, eu não posso, inclusive, aprovar uma lei na Câmara que está respaldada pela Constituição e passar pelo Senado e talvez ser sancionada pelo presidente ou vetada depois derrubada e questionar uma decisão monocrática de um ministro que sozinho derruba tudo que a gente faz. Candidato, isso é um absurdo. Deixa eu te perguntar uma última informação antes da gente terminar a nossa entrevista, porque eu acho que isso é importante também. Claro. Vocês voltam hoje aos trabalhos, todos os deputados, os congressistas. Eu quero saber quais as prioridades da oposição para esse segundo semestre. Bom, a Amanda tentando dar aquela cortadinha, né? Ai, candidato, deixa eu perguntar clássico da imprensa quando o entrevistado ganha o debate. Agora vem o checkmate. O Van Hatten vai denunciar a hipocrisia do STF, que proibiu o Milei de visitar o Bolsonaro, mas deixou o Lula visitar a Cristina Kirchner, condenada por corrupção. Prepara a pipoca porque a casa caiu. Bom, nós temos amanhã a Comissão de Relações Exteriores vai se reunir, inclusive, aliás, na quarta-feira, com o ex-ministro Celso Amorim, que é o ministro de fato das Relações Exteriores. Nós temos muitas perguntas a fazer sobre a participação internacional do Brasil, que tem deixado flancos abertos quanto às nossas parcerias com democracia, seja com a Argentina, seja com os Estados Unidos. O que está acontecendo hoje no Brasil, por exemplo, em relação à Argentina, é um absurdo. Nosso maior parceiro comercial aqui no Rio Grande do Sul, um grande parceiro comercial brasileiro, e em virtude de declarações políticas de um presidente, Javier Milei, você pode concordar ou discordar, diz que Lula era ladrão, deu os motivos para isso, mas em virtude de manifestações políticas, o chefe de Estado está tomando atitudes institucionais, como mandar o seu embaixador voltar a Brasília e retaliar contra a embaixada argentina aqui no Brasil. Isso não se faz, isso é uma mistura de política com a instituição que não se aceita. Ou o Lula foi, de alguma forma, amoestado pelo Milei quando ele foi para a Argentina visitar a Cristina Kirchner, presidente que foi também condenada, como Lula foi, por corrupção. Ele foi lá na casa dela, levou o seu ministro das Relações Exteriores, posou para foto. Agora, Milei não pôde, por ordem do Alexandre de Moraes, visitar Jair Bolsonaro, que não está preso por corrupção, está preso, como eu já disse, por toda essa suposta trama que não respeitou o devido processo e a Constituição em todo o seu desenrolar. Então, essa é uma das prioridades essa semana. Nós precisamos continuar tratando lá na Câmara dos Deputados a transparência dos gastos públicos. Há um projeto meu que está pautado para essa semana, para que todos os anúncios do governo tenham descrito em cima o valor pago. Há muito dinheiro que está sendo desviado, a gente não tem dúvida disso, portanto, tantas denúncias que são feitas em virtude de contratos na área do marketing do governo, da área da comunicação social, e esse é um projeto que deve ser pautado, assim como já foi aprovado um projeto meu, que acabou com o sigilo nos gastos da Janja, do Lula e de tantas outras autoridades que acham que pode gastar com cartão corporativo sem aparecer nada. Esse projeto agora está no Senado e nós vamos trabalhar para ser aprovado lá também. E nós temos como pauta permanente a PEC das decisões monocráticas. Falta o Mota pautar. Acho que seria muito importante que ela fosse pautada nessa semana, até para realmente acabar com esse poder desmesurado, fora de propósito, que dá a um ministro do Supremo Tribunal Federal passar por cima de uma decisão de todos os deputados e senadores. Isso é, numa democracia, e aí falo com o conhecimento de vários outros regimes democráticos, é algo que não se aceita. O que você acabou de assistir nesse vídeo é uma aula de como se enfrenta a imprensa alinhada ao sistema sem se curvar, sem gaguejar e sem pedir desculpas por defender aquilo que se acredita. O Marcel, com a serenidade de quem tem os fatos do seu lado, ele desmontou peça por peça da narrativa da Amanda Klein e ele tentou
Cara, ela tentou ali empurrar durante 18 minutos de entrevista e olha que a jornalista tentou de tudo. Cortou a fala do deputado, tentou superar temas como se ela fosse a autoridade máxima do debate constitucional brasileiro, alegou que a imprensa já questionou intensamente o escândalo dos 129 milhões da esposa do ministro do STF, mas quando o Van Hatten perguntou diretamente qual que era a opinião dela sobre isso, veio o silêncio ensurdecedor, típico de quem não tem resposta honesta para dar. E foi aí que o deputado escancarou algo fundamental que a esquerda festiva não quer que você entenda. A eleição mais importante das nossas vidas em 2026 não é a presidência, é o Senado, porque 141 senadores de direita, comprometidos com o reequilíbrio dos poderes, qualquer presidente eleito, seja o Flávio Bolsonaro, seja o Romeu Zema, ele vai ser refém de uma corte que não é jurídica, mas é política, é autoritária e é alinhada com o PT. O Van Hatten citou casos gravíssimos, o Clériston Pereira da Cunha, o Clériston morto ali na Papuda, depois de mais de 2 meses, com um pedido de soltura ali que foi ignorado pelo Alexandre de Moraes, né? Teve o Felipe Martins preso por uma postagem que ele não fez e uma viagem que ele não fez, a vaza-toga com o Moraes pedindo para o assessor fabricar provas e o absurdo diplomático do governo Lula, que ordenou o retorno do embaixador argentino porque o Milei ousou dizer a verdade sobre o Lula ser ladrão, enquanto o mesmo Lula visitou a Cristina Kirchner, condenada por corrupção sem constrangimento nenhum. E o mais escandaloso de tudo, a Amanda Klein, no melhor estilo guardiã do sistema, ela tentou minimizar tudo isso, dizendo que essas questões são superadas. Superadas para quem, Amanda? Para o povo brasileiro não estão superadas. Para 60%, 70% da população que reconhece o STF como maior ameaça à democracia. Essas questões não estão superadas, não. Então, o Van Hatten, ele está representando aquilo que a direita brasileira precisa ser: firme, informado, articulado e sem medo de peitar a imprensa quando ela tenta fazer papel de partido político disfarçado de jornalismo. Se você chegou até aqui, deixa o like nesse vídeo e se inscreve para mais, tá bom? A gente vai mostrar para que essa turma do Brasil de bem está acordando e a gente não se cala mais. O futuro é nosso.